Fala, imbativelmente lucrativo! Que alegria estar com você aqui mais uma vez. E lembre-se, né? Todas as quintas-feiras, às 7h50 da manhã, estaremos sempre juntos. E claro, trazendo conteúdo de qualidade para que você possa aplicar no seu dia a dia como dono de loja e também como vendedor. Já pensou? Você sair daqui de uma live que simplesmente a gente vem aqui com o objetivo de contribuir, você sair elevado e com técnicas e estratégias diferentes para você colocar dentro da sua empresa. Bom demais, né? Então, sempre mantenha registrado aí juntamente contigo exatamente isso, ok? Deixe aí de forma clara que você me segue de uma vez para você estar sempre comigo aqui. E olha que presença ilustre aqui, ó. Ana Júlia Nicola. Essa menina sabe tudo e é um avião. E tá decolando cada semana mais. Helder Santana, bom dia. Eximara, olha o Eberson aí também com a gente. Fala, doutor Alexandre, Roberto, Igor, coisa boa. Então, ó, a primeira coisa que eu quero trazer é entender qual a razão dessa live aqui. O nosso objetivo é falar exatamente sobre o poder do ambiente, tá? E vocês vão entender o quanto isso influencia na sua vida e o quanto você influencia nos outros. Você vai falar assim, Luiz, você vai falar para mim aqui agora que eu sou a média das 5 pessoas. Não. Eu vou te falar exatamente sobre os prejuízos que você vive e como você pode corrigir esses itens para você não ser um fruto do meio. Você lembra lá como é que é o nome dele? Isaías, né? Vira e fala para Deus. Ele vira e fala assim, como é que é? Senhor, como eu, um homem impuro, que habita num local de homens com impuros lábios. Então o que ele faz, né? Já que Deus foi lá e selecionou ele como profeta, ele vira e cria uma desculpa para não ser exatamente a pessoa que vai fazer o jogo de Israel virar. Sabe por quê? Ele tem a desculpinha dele aqui, ó, na manga, prontinha. Já que todo o ambiente que eu vivo ele é ruim, por que será que eu seria uma pessoa boa, né? Então essa é a crença que muitos têm, a qual simplesmente não consegue mudar ou fazer a diferença de onde você está. E eu quero exatamente passar para você aqui cada um dos passos que você pode seguir e entender como tudo pode ser muito melhor e como isso está em você para poder construir o ambiente da loja que você tanto gostaria. Eu gosto sempre de frisar o seguinte, tem muita gente que quando chega num certo momento, num relacionamento, e querendo ou não, as pessoas que trabalham, estão na nossa empresa, é um relacionamento sim. Tem muita gente aí que fica mais tempo com quem é o colega de trabalho do que com o próprio cônjuge. Já parou para pensar nisso? Então você tem ignorado, às vezes, a importância de se ter um ambiente adequado para se trabalhar. E é por isso que eu estou te convidando aqui para você clicar no aviãozinho aqui no canto inferior direito aí da sua tela, disparar para o máximo de gente, que nós já iremos iniciar o nosso conteúdo aqui. Ouviu, Cauê? Já dispara aqui, ó, canto inferior direito, manda para o máximo de pessoas para estarem aqui conosco. E claro, né, como eu gosto sempre de deixar aqui informado, para você ter clareza, né, sobre o nosso conteúdo aqui e também para você entender que você pode ter o meu acompanhamento. Você que é dono vai digitar exatamente aí a palavra M2L e você que é vendedor vai digitar a palavra imbatível, ok? Porque na hora que você digitar isso aí, eu vou saber que você está realmente determinado e com o objetivo de conseguir fazer muito melhor esse seu 2023 e, claro, né, mudar a vida. Olha o Cauê aí já soltando fogo aí para todo mundo entender que aqui é para fritar os miolos. Na hora que eu disser algo que fizer muito sentido para você, eu quero, por favor, que você venha interagir juntamente comigo, ok? Olha o Cris aí, melhor mentor. Pô, Cris, para mim que é um privilégio ter sido escolhido e separado por vocês aí. E na terça-feira fritou, né? Terça-feira fritamos os miolos aí, aprendendo e entendendo como comunicar com cada pessoa de forma adequada, na linguagem a qual ela entende. Eu comecei a passar por um modelo, por uma personalidade ali, e na semana que vem vai ser incrível, e quanto antes nós terminarmos isso, nós iremos vender mais. Ou seja, você quer se tornar um vendedor imbatível? Entenda, eu sou um formador de profissionais. Ou seja, tanto quem quer se tornar um líder estratégico, uma marca forte e um time altamente produtivo, é exatamente comigo que você vai falar e vai digitar aqui M2L. Se você quiser se tornar um vendedor que vende 20 carros todos os meses, eu já formei aí o Felipe e o Guilherme, e esse ano mais pessoas chegaram e superaram seus recordes de vendas.
né? Se quiser saber, por exemplo, a RM lá de Lorena, né? No primeiro mês que eles entraram comigo, eles conseguiram bater o recorde da empresa de vendas. Olha que legal. E no mês passado, o Felipe, ele superou o próprio recorde de vendas no mês e ganhou, mais uma vez, aí, o nosso ranking de vendedor imbatível e, claro, né, vai receber uma premiação. Então já pensou? Você, ao invés de disputar somente internamente, estar com o Brasil todo disputando o primeiro lugar? Então, assim, claro, é uma competição saudável, o Christian participa dela e o mais legal é que no mês passado o Christian mais do que dobrou a produção, o número de vendas dele, mesmo sendo também avaliador da empresa. Faz sentido para você? Se vender mais e ter uma marca forte é algo que você busca, só digitar os códigos aqui, M2L se você for dono de loja e imbatível se você for vendedor. Olha o Crisão aí, obrigado Cris, excelente. É aquele negócio, né? O resultado que a gente tem é a partir daquilo que a gente faz. Simplesmente não teríamos resultados nenhum se você não estivesse aplicando cada uma das estratégias e métodos aí que a gente tem. Combinado? Então, bora pro nosso conteúdo. Já distribuiu no aviãozinho para todo mundo. Então fica atento, ó. Qualquer dúvida que você tiver e quiser que eu venha esclarecer, o que você vai fazer? No canto inferior direito aí vai ter um ponto de interrogação. O que você vai fazer nele? Você vai digitar a sua pergunta ali para a live ficar bem clara aqui e objetiva, e eu vou separar a sua pergunta e vou responder uma de cada vez. Combinado? Aí, ó o Cris aí, já tem venda para postar. Bora! Isso aí, doutor, para não! Vencendo todos os dias. Então, a primeira coisa que nós iremos falar aqui sobre o ambiente é exatamente que um gênio, ele não nasce, ok? Ele é educado e treinado. Como assim, Luiz? É isso aí. Um gênio, ele não nasce gênio. Ele foi educado e treinado de alguma maneira, de alguma forma, ele esteve recebendo aqueles estímulos corretos e adequados para poder se tornar aquela pessoa. E se você for parar para pensar sobre isso, sobre educação e treinamento, a pergunta que eu quero te fazer é muito simples. O quanto você tem treinado o seu time? Qual foi a última vez que houve um treinamento para a sua equipe? E olha só que legal, recente eu estava fazendo, né, conversando com um vendedor, e que ele vai entrar agora para a nossa mentoria, e foi bem legal, porque ele falou o seguinte: Luiz, eu estou aqui na loja e eu estou sentindo que a minha vibração está baixando. Eu estou sentindo que eu não estou com o mesmo ímpeto que eu sempre tive, que eu naturalmente tenho. Aí eu falei, cara, o que você conseguiu perceber aí, identificar que pode ter gerado isso? Ele falou, eu notei que quando eu trabalhava lá numa loja de eletrodoméstico, eu tinha treinamento semanal. E agora, quando eu estou numa loja de automóveis, os caras me deram estoque, me entregaram o preço, me ensinaram a passar ficha e falou, ó, pum, se vira. E ele tá lá se virando. Só que o que ele tá percebendo? Na hora que ele entrou, ele percebeu, querendo ou não, nós que estamos aqui, que estamos no mercado de automóvel, a gente sabe que a nossa remuneração é elevada diante do mercado, né? Quantas pessoas aí já imaginariam num mês receber mais de 10 mil reais sem ter feito uma formação como medicina, que você fica anos lá estudando. Então, assim, cara, dá para se fazer muita grana diante do mercado que a gente tem. Só que se a gente trabalhar de forma profissional e não amadora, isso vai acontecer. Se nós tivermos os processos e obedecê-los de forma adequada, vocês vão perceber que isso vai acontecer. Aí sabe qual que é o mais interessante? Ele percebeu que a vibração dele com o tempo foi caindo, 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 e ele me procurou exatamente porque, já que a loja e a empresa não tem esse treinamento, eu quero esse treinamento para eu performar muito mais. E sabe qual que é o muito legal também? Quanto mais eu me envolvo em encontro com empreendedores e pessoas do mercado, você vai notar que os caras estão lá em cima. Eles nunca perdem o desejo, a capacidade, vontade e prazer em aprender. Ou seja, quanto mais forte eles ficam, vamos colocar assim, quanto mais eles aprendem, mais eles buscam aprender. Porque eles perceberam que foi o treinamento e a educação que os transformaram em gênios. É isso. A educação e o treinamento é que transforma em gênio. E aí eu pergunto para você, você hoje que é vendedor que está aqui comigo, você já aprendeu a vender? Alguma vez alguém te ensinou, te explicou? Ou você está na tentativa e erro? Ok? Então assim, economize o seu tempo e entenda, toda vez que você recebe uma informação de alguém que já teve mais tempo do que você economiza anos. Você já pensou? Como que eu consigo encapsular o Luiz, que são 19 anos de mercado, em simplesmente virar para vocês e colocar tudo isso numa apostila?
Não tem como. Não dá. Então, por isso que quando você vem e entra para a mentoria, você tem o meu acompanhamento durante o seu dia a dia. Eu faço questão, de entrar no Instagram de cada um dos meus mentorados para poder identificar o que eles estão fazendo ajuste. Aí sabe qual que é o mais gostoso de tudo? É quando você pega pessoas que têm mais tempo de mercado do que eu, que são meus mentorados, e eu dou um toque, aí quando você volta no Instagram do cara, ele mudou e ajustou. Aí o que aconteceu? Vendeu mais, gerou resultado, ele conseguiu alterar aquilo que ele está vivendo. Porém, quem que teve a primeira atitude e o objetivo de aprender e querer saber mais e que eu me entrego para ele? Quem? O próprio mentorado. Por quê? O desejo, a humildade, a vontade de aprendizado é incessante. Ela não para. Então o resultado que ele tem é consequência do quanto que ele se educa e se treina. E aí eu tô cansado de ver dono de loja que vira para mim e fala assim, eu faço umas perguntas muito simples. Qual foi a última vez que você treinou o seu time? Aí sabe o que eles na maioria das vezes falam, né? Aqueles que são os peitudões, os bonzões, né? Aqueles que não precisam de ninguém. O que eles respondem? Eu treino meu time todos os dias. Uau! Fico muito feliz, porque assim, né? No final das contas, quando a gente vai observar, muitas das vezes o resultado não é isso que está acontecendo. E as coisas são refletidas nas vendas, e mais ainda, além de serem refletidas nas vendas, elas vão acontecendo progressivamente com o treinamento que você tem. Então pensa, o dono da loja aprendeu com o pai dele, né? Que tem várias empresas aí que são familiares. Ele aprendeu com o pai dele. O pai dele vendia carro em 1986, ok? Então, aí ele aprendeu com o pai, que aprendeu em 1986. Aí agora ele acha que já sabe porque o pai dele nasceu lá e naquela época tinha essa experiência. Beleza? Aí você vai notar que todas as inovações ele não entende. Porque o meu pai não fazia assim. E sabe por que isso acontece? Porque ele não está nessa ideia, nessa crescente entendimento que as coisas atualizam. As coisas atualizam, as coisas mudam. E rápido, de forma imediata e direta. Ok? Diegão, hoje eu vou te retornar sem falta, tá? Eu ouvi seu áudio e tenho que te retornar aí sem falta, ouvir, né? E vou te dar uma atenção toda especial. Combinado? Esqueci não, doutor. Esqueci não. E aí vem, né? O próximo passo que eu quero que vocês entendam é o quê? Que nós não escolhemos os nossos hábitos, nós os imitamos. Nós imitamos os hábitos de forma muito simples. Perceberam como é que passou de pai para filho a estratégia da loja de carro? Então eu acho muito legal porque quando você vai encontrar esses caras das antigas ou quando eu vou em eventos, a primeira coisa que eles perguntam, Luiz, quantos carros tem na sua loja? E aí a pessoa até hoje não entendeu que o melhor dela não é o produto. Você que está aqui comigo na live, escreve aqui para mim. Eu entendi, se você entendeu que o melhor que você tem não é o carro. Gravem isso. O melhor que você pode fazer pelo seu cliente não é entregar um produto que alguém fabricou. O melhor que você pode fazer pelo seu cliente é levá-lo até onde ele busca e até onde ele nem tem consciência que seria o melhor para ele. Pegaram? Eu vou dar um exemplo muito claro aqui na sequência. Mas assim, nós não escolhemos os nossos hábitos, nós simplesmente imitamos. Então, se você está habituado, olha a palavra, habituado a fazer algo de uma forma, de uma maneira, isso só será mudado através do treinamento e da educação de uma pessoa que tem um hábito, estratégias e formatos melhores para você. Ok? Então, assim, isso é muito pesado, isso é muito forte. Tem que ficar muito atento. Bom dia, doutor Daniel. Seja bem-vindo, Diegão também. Diego Santos. Então, o que acontece? Já que você está observando que você está imitando, não está escolhendo, você está nessa bolha onde você acaba não percebendo as coisas que você vem fazendo por causa dos outros e por conta do ambiente, eu vou te passar aqui 4 itens que você vai entender que a maioria faz. 4 pensamentos da maioria e, claro, você pode tirar vantagem disso. Só que depois eu vou fazer uma perguntinha aqui para fazer sua cabeça mexer. E se estiver fazendo sentido o que eu estou fazendo para alguém aqui, coloca aqui, clica aqui no foguinho, bota o fogo para subir aí, para eu entender que vocês estão aqui comigo, estão ligados, ok? Então, presta atenção. 4 pensamentos da maioria. Primeiro deles, produtos importados são melhores que nacionais. Olha isso. Produtos importados são melhores que nacionais. Quando você traz algo da Suécia, você acredita que é algo melhor do que algo que veio do Brasil? Sim ou não? Responde aí pra mim.
Quando eu falo que eu estou trazendo, agora eu tenho um carro europeu. Vocês entendem que é melhor ou pior que um carro nacional? Responda aí para mim. Olha que interessante, Diego. 95% das minhas vendas não são de carros escolhidos por eles, e sim saem felizes por eu solucionar o problema momentâneo dele. É isso, Diego, é isso. Parabéns, parabéns, muito bom. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo. Então, pegaram aí, já observaram? Se eu falar assim, olha, eu tenho aqui um cinto importado e eu tenho aqui um cinto nacional. Qual que você quer? E você tem a crença e a ideia de que os produtos externos são melhores. Então isso é uma coisa que a maioria pensa. Será que você pensa isso também? Parabéns, você é um brasileiro, você está no meio desse ambiente nosso aqui. Segundo ponto, comprar diretamente do produtor e fabricante é melhor. Olha que legal. Vocês já perceberam esse movimento online? Onde várias vezes as empresas, e às vezes pode ser até mentira, mas você não sabe, fala assim, compre direto de fábrica. Quando fala isso, o que acontece? A pessoa ativa para comprar. Vou comprar mais barato, vou comprar de forma mais interessante, a garantia vai ser melhor, sendo que no final das contas o que está ocorrendo é muito simples. Eles estão aumentando a margem para poder te dar o desconto para você ter a crença que é mais barato daquela maneira. Olha isso, que utiliza isso demais e faz muito bem, e eu não sei porque outras marcas não copiam, do fundo do coração não sei, é a Fiat, né? Se você pegar a Fiat e Jeep, que colocam lá carros para CNPJ, com desconto, tal. Ah, Luiz, é a mesma coisa que locadora. Não é, não. Eles abrem e chamam muita atenção do empresário que quer andar num carro bom. Então, o que você prefere? Andar num Jeep, que às vezes você vai ter desconto de 5%, ou num Honda, que não dá desconto nenhum? Pegaram? Então, tem muita gente que vai e é atraído por isso aí. E o que é mais interessante, né, para você observar? Quando o cara chega numa loja, e querendo ou não, né, lá atrás eu coloquei o nome da minha empresa com o meu nome, o que aconteceu? As pessoas buscam direto. Chegam na loja e falam assim, eu quero falar com o Luiz. Porque o que eles entendem? Eles entendem que quando eles falam com o Luiz, eles estão falando direto de fábrica. Eles estão falando com um produtor daquela marca e tudo. E tem a crença de que isso é melhor. Então, percebeu como é importante você ter a sua marca? Percebeu como é importante que a sua marca seja forte? Para você entender sobre isso? Pegou? Explodiu a cabeça aí, aperta no foguinho aí se fez sentido. Bota o fogo para subir aí, para a gente ver como é que tá fritando e esquentando os nossos neurônios aqui. Mais uma opção, antes de abordar, o cliente já sabe se vai ou não comprar. Você sabia que muitas vezes eles tomam essa decisão sem você saber? Eles tomam essa decisão sem você ter ideia, sem você imaginar de verdade que você pode alterar aquilo. E por isso que eu falo o seguinte, e no meu treinamento eu passo muito isso, e o Cris pode afirmar aqui, quem quer conversar, quer comprar. Grava isso. Quem quer conversar, quer comprar. Antes de qualquer tipo de abordagem, antes de qualquer item que você possa fazer, fica tranquilo, o cliente já decidiu. Olha o Marcelão aí, bom dia Marcelo, tudo na paz? Quanto tempo? Querendo falar contigo, meu amigo. Vamos ver se essa semana, né, apesar de hoje ser quinta-feira, ainda dá tempo da gente poder conversar. A gente combinou os projetos aí, ficou faltando uma beirada. Ó, o Alistair, meu inscrito aí no canal Luiz Oliveira Oficial. E você que está comigo e ainda não é inscrito, digita lá no YouTube. Luiz Oliveira Oficial com 2 L's no final, para você aprender cada dia mais a estar junto comigo e as demonstrações que eu faço do meu produto, ok? Então, o cliente, ele sabe isso. A maioria já entende que o vendedor vai fazer algo, mas ele já decidiu, ok? Outro ponto, o vendedor precisa vender, não necessariamente o que eu preciso comprar. O cliente também sabe disso. Esses são os 4 pensamentos da maioria. O cliente sabe, o vendedor sabe o que precisa vender, mas não necessariamente é o que eu preciso comprar. Olha que interessante, isso é pesquisa, tá, gente? Isso aqui é científico, não trago nada para vocês que saiu da minha cabeça, tá? Ou que não venha sido testado por mim há anos e que realmente funciona, ok? Fala, Paulão, bom dia, seja bem-vindo. Então, para a gente entender exatamente como é que funciona essa parte, eu gosto de citar um exemplo aqui de um parceiro meu, Ricardo Ventura, cara excelente, estive com ele num evento agora em São Paulo, é o cara do Não Minta Pra Mim. E teve uma vez que ele foi no Danilo Gentili, quem quiser, eu compartilho com você o link, tá? Dessa entrevista onde ele dá esse exemplo, que é muito bom. É só você escrever aqui, compartilha comigo, que eu te mando, para você ver esse exemplo que ele dá lá no Danilo Gentili. E ele é um cara que ama moto, né? Ele gosta muito, ele tem uma... E ele saiu para poder comprar lá na Osório, né, que é uma avenida principal que tem tudo de moto,
lá em São Paulo, e a primeira coisa que ele fez foi chegar, ele tinha definido um capacete, e o tal do capacete X, né? E ele foi lá procurar o capacete e falou assim, amigão, igual o Diego, igual o Miguel aí, né? Miguel, quanto tá esse capacete? Esse capacete é tanto. Aí ele foi em outro lugar, Duarte, quanto que é esse capacete? Esse capacete é tanto. Foi no terceiro lugar, deixa eu ver outra pessoa aqui, ó, que ele pode ter escolhido, o Matheus, né? Chegou, encontrou o Matheus, chegou pro Matheus, você tem o capacete X? Tenho. E quanto que é esse capacete? Aí o Matheus virou para ele e falou o seguinte, qual é a sua moto? Olha que interessante. Sabe o que ele disse? Ele falou o seguinte, cara, minha moto é uma Harley. Aí o Matheus disse para ele, esse capacete não serve para você. Esse capacete que para quem usa motos que vão chegar a 300 km por hora. Você vai andar quanto? 120, 140. Então você não precisa de um capacete desse. O que na verdade você precisa é desse capacete aqui. Experimenta ele e vê se ele não faz muito mais sentido do que o outro, que é um capacete de um formato completamente diferente, mais pesado, para te dar segurança devido à velocidade que você vai estar. Mas ele é desnecessário para a moto que você tem. O que aconteceu? O cliente comprou ou não comprou? Comprou. E aí, volto a falar, perceberam como que o melhor que você pode oferecer para o seu cliente não é o produto? Não é o produto? Não tem relação nenhuma com o produto? Perceberam isso? Notaram? Identificaram? Então, assim, a clareza que eu quero trazer para você é exatamente essa, tá? A qual você tem que entender que o contato que você faz com o seu cliente é que vira o negócio. É o ambiente que você proporciona que vira o negócio. E na hora que ele fez isso, algo muito simples ocorreu. Além dele ter comprado, na outra vez que ele começou a andar com a esposa dele ou com a filha dele, que compraram motos e quiseram andar também, qual o vendedor que ele pensou? Hein? Como a gente colocou como exemplo no Matheus. É isso aí. Ele pensou nele e encaixou na hora na mente dele que, cara, que atendimento incrível. Como que eu posso comprar e deixar de honrar esse cara que fez esse trabalho excelente? E notaram que toda vez que ele chegava no lugar, perguntava preço e o vendedor simplesmente respondia e não acompanhava o cliente para entender mais itens, o que acabava acontecendo? Ele se desconectava e ia para mais um. Por quê? Você tem um capacete X? O cara diz, tem. Quanto que é? O que ele está procurando? Preço. Ele simplesmente está procurando preço. Então entenda, se você tem o mesmo produto que o outro, cliente vai optar pelo mais barato. É simples assim. Só que o pessoal tem mania, o nosso mercado infelizmente tem o vício de querer atender o cliente que está nas 3 interações e já está decidido e já está agindo. Bom dia, doutor Wagner Santos, que alegria ter você aqui, privilégio. Olha o Duarte aí lembrando da entrevista, lembrou, né? Vocês verem que eu não estou contando história aqui. E na hora que ele fala sobre isso, uma das coisas que é mais interessante é o seguinte, o cliente ele ama e gosta de ser manipulado por nós. Que isso, Luiz? O que você está falando, Luiz? Manipulação, meu Deus, que é algo negativo. Não, é porque o seu cliente não tem consciência do que é melhor para ele. Já teve noção sobre isso? O que você prefere? Comprar exatamente o produto que você procurou ou um melhor do que você imaginava e você foi surpreendido sem perceber? Olha só, observa isso, fazer a pergunta de novo. O que você prefere comprar? Exatamente o que você queria comprar ou algo melhor e inesperado do que você imaginava, que fosse mais interessante, que resolvesse o seu problema de forma integral? Pegaram? Então a sequência é exatamente essa. Entenda e observe, tá? Não tem outro caminho além desse. O melhor caminho, e talvez o único caminho seja esse. Você se diferenciar pela sua forma de atendimento. O cliente já está de saco cheio de tendo simplesmente que ficar cotando por conta de preço. Se for cotar por conta de preço, sabe o que o cliente vai fazer? Ele vai entrar no Web Motors, vai linkar lá menor preço do Brasil e ele simplesmente vai definir e escolher o menor. Agora, eu peguei agora a minha reunião de resultado da minha empresa. Observem isso, observem isso. Isso aqui é negócio de gente grande, tá? Observem isso. No resultado da minha empresa, 90% das vendas que ocorreram no mês passado foram indicação e compra recorrente. De novo, 90% do meu resultado do mês passado foram de indicação e cliente recorrente. 90. Aí eu te falo, sabe por que isso acontece? Pela experiência que o cliente tem. Um cliente bem atendido traz outro.
Um cliente mal atendido leva a todos. Só que um cliente bem atendido, ele retorna. Ele dá depoimento e ele compra mais uma vez. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte: qual foi a última vez que você teve depoimento do seu cliente? Qual que foi a última vez que você teve depoimento do cliente? Sinceramente. Aquele cara que falou assim, não, isso aqui é extraordinário. Pergunta de novo, qual foi a última vez que você foi indicado por alguém? E outra, de todos os clientes que você atende, qual o percentual daqueles que você atendeu e comprou com você que te indicaram? Porque às vezes você fala assim, eu fui indicado semana passada, beleza. Você vendeu 30 carros na sua empresa e dos 30 carros, um cliente indicou? É isso mesmo? Qual será que foi o motivo qual essas pessoas têm comprado contigo? Será que é o preço? Fica tranquilo. Ele vai encontrar um produto mais barato, um valor mais em conta, e ele vai levar o dinheiro dele para lá. Na hora que for um pouquinho mais barato, cara, muito melhor do que comprar lá com o Matheus, é comprar com o João. E aí o que vai acontecer? Ele vai passar a ignorar o preço. Eu sou corretor de seguros, você tem que entender o seguinte: o que faz as pessoas agirem e funcionarem é confiança e segurança. E sabe o que acontece? Quando o cara uma vez faz um seguro com uma pessoa, que na hora que ele teve um problema, ela retorna e dá contato, e vamos dizer assim, que ele teve um problema. E aí, no momento do problema, a pessoa não é abandonada, o que acontece? Ela indica e permanece com ele. Ele não muda de corretor. Qual a razão que ela vai trocar de corretor sendo que ela está bem atendida? Qual a razão que o cliente vai cotar em outro lugar, sendo que ele está satisfeito por você? Então preocupe-se, entenda isso de forma clara, ok? E inteligente. Então assim, para a gente entender mais uma vez aí sobre o poder do ambiente, por que eu estou falando sobre isso com o vendedor? Porque você, vendedor, pode ser o cara que altera o ambiente da sua empresa. Você pode ser exatamente o cara que venha a fazer com que a sua empresa decole sendo diferente. E você, com o seu resultado, vai atrair e puxar os demais. Agora, o que é natural? Um vendedor não prospecta, aí ele anda com outro que não prospecta. Só que nessa loja são 5 vendedores, ok? Dos 5 vendedores, 4 não prospectam. Tem um que prospecta. Quando que esse aqui vai arrastar os demais? Pelo resultado. Só que o que as pessoas gostam? Elas preferem estar errando junto com a maioria do que estar acertando sozinhos. Grava isso aí. Tem gente que prefere errar junto com a maioria do que acertar sozinho. Olha aí o Wagner Santos aí. Sem prospecção, sem vendas. Eu quero trazer aqui um exemplo bem interessante de um caso que está ocorrendo na mentoria que está sendo muito legal. Sabe o que é? Assim, né? Eu bato muito na prospecção, tá, Wagner? Bato muito na prospecção. E aí tem uma galera que entende que não faz sentido, que não tem razão, que não tem lógica fazer a prospecção. E eu respeito. Só que como eu ensinei para todo mundo aqui, é o resultado que vai determinar se vale a pena ou não fazer algo, ok? E claro, isso tem que ser feito de forma consistente por um período maior, ok? Isso deve ser feito com constância para você identificar. Tem muita gente que quer fazer as coisas, mas testou uma vez, não funcionou um dia, ligou para uma pessoa, não atendeu numa lista, o que ela fala? Tá vendo? Viu como isso aqui não funciona e não presta? Sendo que não é isso. Então preste atenção nesse caso da mentoria que eu estou achando incrível. A menina começou a fazer as prospecções de acordo com a forma que a gente orienta e que a gente mostra para ser feito. E sabe o que acabou acontecendo? Foi anteontem, ela não conseguiu prospectar diante do volume de fechamentos que ela teve que fazer. Olha que loucura, olha que loucura. E aí ela chegou num dia a fazer 51 prospecções. Só que há 2 dias atrás, sabe o que aconteceu com ela? Ela simplesmente fez somente 8, porque ela estava fechando. Aí sabe o que é legal? Tem 1 mês que ela está fazendo isso, ou melhor, 2 meses que ela está fazendo isso. Direto, de acordo com o que eu passei, sem pensar. Faz. Aí tem 5 dias que ela vende todos os dias. 5 dias que ela vende todos os dias. E isso porque o desempenho dela estava baixo, que nós identificamos, e nós trouxemos para ela um desafio. E aí, uma pessoa que estava tendo feedbacks para poder evoluir, crescer, entender e aprender, sabe o que aconteceu? Agora ela está sendo high performer da empresa. Porque ela parou de acreditar que é o lead que compra. Galera, é o vendedor que vende. É o vendedor que vende.
Você que é imbatível, imbativelmente lucrativo, que quer se tornar e ter acesso a essas estratégias, só digitar imbatível aqui. Não existe isso. Para de acreditar que o lead está desqualificado. Eu não aguento mais isso. Time, lojas e empresas com mais de 1000 leads. Você não precisa de mais de 1000 leads. Se você tem uma loja que já vendeu 1000 carros, 500 carros, você tem que fazer essas pessoas voltarem. Não é procurar mais. Não estou dizendo que não é para você abastecer, não é isso. Eu estou dizendo aqui para você, é muito simples. Para de colocar a culpa no teu marketing. Passa a começar a olhar e observar as suas ações e atitudes durante um dia, trabalhando para poder trazer esses clientes. Olha que legal ali, ó. Olha o que o Wagner está trazendo aqui pra gente. Pera aí. Ó, a BFOR trouxe aqui. Tive um vendedor que falou que não gosta de prospecção. A gente respeita ele, né, Wagner? A gente respeita e atropela prospectando. Não existe isso. Então, olha lá. Quem não planta irá colher frutos indesejados. Ou seja, ficar na dependência do plantio alheio. Aí eu te falo, BFO, solução muito prática e rápida, tá? Muito prática e rápida. Não dê para ele opções de prospectar. E aí olha só que loucura que acontece na cabeça do vendedor. E aí o que você tem que fazer também, além disso, não é abandonar ele lá, mas é trazer vendedores que já tenham o hábito de prospectar. O que vai mudar, por quê? Vai mudar o seu ambiente. Estamos falando aqui exatamente do ambiente. Então, se você tem um ambiente de vendedores que não prospecta, a BFO, com todo carinho, com amor e respeito, o que eu quero te dizer que é muito simples. É você que está aceitando. Ok? Você tem exatamente a vida a qual você tolera. E você tem exatamente os vendedores os quais você aceita dentro do seu time. Quer mudar o seu time aí para mudar completamente a forma de fazer? Muda o ambiente. Ou seja, quando você pega essa pessoa, leva ela para um local onde está ocorrendo uma mentoria, onde existem pessoas ali que estão prospectando e estão tendo resultado, o que vai acontecer com a cabeça dele? Caraca, por que eu não faço isso? Tem uma menina, nada contra as mulheres, pelo amor de Deus, mas é menina por conta da idade, inclusive, que ela é nova, sei lá, 22 anos, 21. O que acontece com essas pessoas? Elas são esponjas, que elas estão abertas para o aprendizado. Na hora que elas recebem e entendem um aprendizado, na hora que elas recebem e entendem aquilo que está acontecendo, elas estão prontas para performar, porque elas estão limpas. Então o que tem que acontecer com um vendedor desse é exatamente isso. Arrancar ele do ambiente que ele está, transplantar ele em outro lugar, para ele começar a pensar diferente. Agora, além dele, ele disse isso. Será que os outros que não disseram também não dizem com atitude que não gostam de prospectar? Diante de quantidade de vendedores que você tem, quantos prospectam e quantas ligações por dia fazem? Olha só. Olha o Wagner aí, né? Quem não planta, não colhe. É o que prego, meu amigo. Minha missão é prospecção na veia. Legal, Wagner. Excelente. Olha aí, ó. Quem não prospecta, não prospera. Grava essa. Olha, AB, respeitei ele e promovi para o mercado de trabalho. Aí, eu nem sabia. Eu nem sabia, tá vendo? Então, assim, galera, só para todo mundo entender aqui de forma bem clara. Se você é vendedor hoje, você está numa empresa, saiba que o privilégio, o mérito é seu de ter sido contratado. Agora, quem vai te demitir é você. Agora, grava o seguinte, para quem é dono de loja, agora o recado. Se você observa que aquela pessoa vende independente das consequências daquilo, isso é muito perigoso. O resultado também, ao mesmo tempo, tem que se importar em como aquele resultado é atingido. Ok? Então, tem muito vendedor que vende e combina uma série de coisas com o cliente, queima a margem da empresa. Então, tem que ter quantidade e lucratividade. Ok? Olha o Wagner. Vendedor que não prospecta não deve fazer parte do time de vendas. Uma laranja podre estraga o saco todo. É isso aí. Olha a BFR, tiramos a laranja e já tinha um treinamento. É isso aí. Então, por isso que para você se tornar um líder estratégico, você tem que saber, inclusive, observar essas nuances, tá, BFO? Por isso que eu te convido, é muito simples. Digita aqui M2L, para quem sabe, se fizer sentido, se for o seu momento, nós trabalharmos juntos para acelerar isso. Porque dentro da M2L, uma das coisas que você vai observar é como contratar. Só que antes de você contratar, você tem que saber delegar, liderar e, inclusive, definir qual a proposta de valor da sua empresa e o que você quer que essa pessoa tenha para compor o seu estilo e método de trabalho já existente. Ok? Então, quem já viajou para algum lugar e voltou com sotaque de lá? Hein? Fui agora para Curitiba, como é que todo mundo fala lá? Daí?
Então, será que durante aquela semana eu achei engraçado que eu estava até, acho que é do Rio Grande do Sul, né? Que o pessoal fala mais de faceiro, né? E aí eu fui imitar, o Felipe que estava comigo, o meu gerente, né? Aí ele falou, cara, você tá falando igualzinho. Então, por quê? Tanto ouvir as pessoas falando daquela maneira, você pega o sotaque, você pega o jeito. Lá em Curitiba o pessoal fala de piá, né? O que é piá, rapaz? Sei lá o que é piá. Mas em Curitiba é um garoto, uma pessoa nova, né? Um jovem. Olha que interessante. Então, será que eu vou começar a chamar piá durante a semana aqui? As pessoas que eu encontrar que são mais novas do que eu? Sim ou não, não sei. O que eu quero trazer é a clareza do poder do ambiente. Então, ó, nós imitamos os 3 grupos abaixo. Grava isso aí. Olha aí, olha a BFO, seu treinamento está no meu radar. Somos na Nick Multimotors de São Paulo. Opa, Nick Motors. Que alegria, B. Pô, excelente. Vambora. Só para você saber, é semanal e é diretamente comigo. Olha aí olha o Diegão. Vem pra Floripa falar isto, pô. Como é que fala isso aí, rapaz? Isto, pô. Vai ter que gravar um vídeo pra me ensinar isso daí, pô. Pra gente gravar e fazer junto. Excelente, AB. Vamos marcar sim. Então, ó, grava os 3 grupos que naturalmente as pessoas imitam, tá? Anota aí. Os mais próximos, a maioria e os poderosos. Os poderosos por quê? Pelo resultado que eles têm. As pessoas gostam de imitar as pessoas que estão lá em cima. Então grava isso aqui. O grande atrai o pequeno. Se você um dia quiser ter uma loja, e eu sempre vou te posicionar lá em cima, porque quanto mais alto você se posiciona, o grande compra com você, porque ele entende que você é mais próximo dele. Você se conecta. Agora, a maioria também vai comprar de você porque ela gosta de ser parecida com as pessoas que têm resultado. Pegaram? Observaram aí? Então, anotou? Olha o Michael aí. Bom dia, PC, tudo bem? Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Venda inconsciente é extremamente perigosa. Sucesso é quando o cliente começa a te vender. É isso aí. E aí a estratégia que você faz é muito simples, né? Será que você é vendedor hoje? Sabe perguntar? É isso que a Aline está falando aí, não é isso, Aline? O que você faz? O cliente vai começar a te vender. E como que você faz para começar a te vender? Com estratégias as quais você saiba de verdade perguntar e com qualidade. Olha o Isaías Tavera aí com a gente, coisa boa. O Alexandre me dizendo, isso, pô, né? Ih, rapaz, o que será que significa isso? Vou ter que me mandar o áudio, hein, Alexandre, para me explicar e me falar aí como é que faz esse sotaque aí. Tô gravando. E conforme eu falei com o Diego, até fiz um vídeo aí na semana passada que ele falou que foi criado pela cueca virada. Olha que benção. Já pensou? Você ter sido criado pela renda de cueca virada. É ou não é regional isso? Então para ele é a coisa mais natural para mim. E para mim foi simplesmente muito esquisito. Então pra gente finalizar aí, ó, pra gente gravar. Ô Isaías, obrigado aí pela sua participação aqui conosco. Benção demais. Nós adquirimos os hábitos das pessoas ao nosso redor. Ok? Grave isso. E aí o que eu quero fazer a pergunta é muito simples. Será, ciente disso, de que você chegou até agora, do poder do ambiente, você já parou para pensar o quanto que isso pode ser positivo ou negativo para você? Já parou para pensar? Será que as pessoas às quais você tem convivido e você tem passado junto, elas estão te elevando? E aqui eu quero fazer uma contraposição muito, como é que eu vou te falar, que pode chatear muita gente, tá? Eu não concordo com a afirmação que dizem que você é a média das 5 pessoas que você convive. Eu observo que naturalmente você convive com as pessoas às quais você é a média. Ok? Então por isso que eu investi há anos, assim como o Caio aqui que está conosco aqui, né, de forma muito clara aqui, ele virou para mim e falou exatamente sobre o poder de se ter um mentor. E o poder de você ter pessoas às quais você consegue escalar, olhar e elevar muito acima do que você está habituado a ver. Sabe por quê? Eu investi mais de 500 mil em cursos, treinamentos, mentoria. E sabe por que isso? Porque eu percebi que aonde eu estava, no ambiente que eu estava, não dava para poder subir mais. A escada estava baixa. Então se eu queria dar um salto maior, eu teria que investir em mim primeiro. E da mesma forma que eu mostro para vocês, que são os humildes e as pessoas com o ouvido pronto para poder aprender, que fazem a diferença no mercado, é o que estou te convidando.
Querendo ou não, a gente com 19 anos de mercado e com uma empresa que se tornou referência em apenas 7 anos, e o Tavares, né, eu não sei se vocês sabem, mas o Isaías, que está aqui comigo aqui, um dos pontos que ele falou foi exatamente isso, que eu sou a referência aqui no Sul Fluminense. E aí olha que doideira, sabe onde eu estava há 9 anos atrás? Na sala de casa. Então se fizer sentido para você entender cada um desses passos, digita para mim aqui M2L. E se você for um vendedor e quiser aprender exatamente com quem chegou até lá, por causa da capacidade de vender, digita aqui imbatível. Não tem razão nenhuma para você permanecer no lugar que você está, a não ser que seja um dos seus objetivos. Se você quiser ficar igual a BFO falou ali, gostosinho, sem naquele quentinho seu aí, onde você não prospecta, né? Aí quando o mercado não vira, a culpa é do mercado, ou então do governo, ou então a taxa de juros. E aí eu pergunto para você, taxa de juros baixou agora. Copom tirou lá 0,5, né? Da taxa de juros. E eu pergunto para você, quantos carros você vendeu a mais desde quando essa notícia tá rodando por aí? Hein? Sabe por que você não vendeu? Porque você é a mesma pessoa quando a taxa estava 0,5 maior. E teve gente que bateu recorde de vendas aí recente, que venderam muito, e você continua achando que o problema é a sua loja, vamos dizer assim, né? É a rua onde está a sua empresa, e não é. São as pessoas e quem você é. É isso que de verdade vai fazer com que você venha performar acima do mercado, independente do momento. E que você venha a ter uma atitude diferente. Crava isso e pense muito nisso. As pessoas preferem errar juntas do que acertar sozinhas. Do prazer e da alegria que elas têm em estar sempre sendo aprovadas pela maioria. E aí o que eu quero falar para você é exatamente isso. Isso é, de verdade, uma armadilha, a qual você pode estar lá, preso e feliz, porque os outros estão ali reclamando juntamente com você. Eu fui operador durante 5 anos e uma das coisas que eu mais percebi, eu não sabia, mas eu estava vivendo um momento de ouro do carro, onde a possibilidade de se ganhar dinheiro ficou muito rápida. E quem foi inteligente venceu. E eu conheço pessoas que até hoje performam acima do mercado, e eu conheço pessoas que quebraram para dentro, que viveram esse momento lá atrás. E aí sabe qual que é a doideira? De novo, o que mudou o resultado delas foi que elas eram. Agora, no final das contas, e de verdade, quem continuou se ajustando e crescendo junto com o mercado e aprendendo e teve humildade para isso, foi que performou além e permanece voando. Ok? Olha o Diegão aí. Você tem que ser referência pelo que você é e não pelo que você faz. Não pelo que você tem. É isso. Sabe por quê? É uma consequência. O seu ser, você só vai ser capaz de ter aquilo que o seu ser for capaz de fazer. Vou falar de novo, hein? Você só vai ter aquilo que o seu ser for capaz de fazer. Então, primeiro você investe. Primeiro você vai lá e coloca o seu, se expõe. E assim como a Mariana, né? Mariana Florencio aí, você daqui a pouco, de tanto prospectar e aplicar as estratégias que a gente passa, você vai estar sem tempo de prospectar, de tanto que você vai estar vendendo pela quantidade de sementes que você plantou e espalhou. Ok? Combinado? Fala, Paulão. Pô, que pena, nossa live está concluindo aqui agora. Quero saber se tem alguma pergunta. Se não tiver, eu vou ver aqui que tem uma pessoa que está chamando aqui para poder estar ao vivo comigo. Olha aí, ó. A Aline incrível, ótima como essa. Acho que ela já saiu da live, não sei se ela está aqui ainda. Eu ia convidá-la para poder estar aqui ao vivo conosco. E se o Alexandre... Opa, deixa eu ver. A Aline está com a gente, Aline? Aline? Tá me ouvindo? Fechou de novo. Então, assim, se o Alexandre ou o Diego quiser explicar ao vivo pra gente sobre o sotaque aí do Estepor aí, que eu não consegui entender, quiser abrir a câmera aqui comigo, quero convidar aqui para poder estar participando juntamente conosco aqui, ó. Fala. Ó o Rodrigão aí da Bela. Ô, Rodrigo, quer abrir aqui ao vivo para me explicar o que é Estepor? Ou então me passar aí o... Estepor é de Florianópolis, né? Santa Catarina. Quais são as gírias aí do Paraná? Quiser escrever para a gente aqui. A live está concluindo, está chegando ao final, mas é com muita alegria que eu venho mais uma vez a compartilhar alguns diversos conhecimentos que eu tenho. E mais uma vez faço convite. Você que é dono de loja, digita aqui em M2L. E você que é vendedor, digite imbatível. Quem sabe não seja o seu momento de vender mais de 20 carros ou então de se tornar um líder estratégico com uma marca forte em um time altamente produtivo. Combinado? Até daqui a pouco. Estamos juntos. Qualquer coisa me chama no direct. Valeu!